Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal falando sobre temas como investimentos, finanças pessoais, bolsas de valores. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Pedir sim que deixem o seu like, caso gostem do conteúdo, gostem do nosso vídeo, né? Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem as notificações. Nós vamos estar aqui, além do nosso Bom Dia Trader, se você já acompanha o Bom Dia Trader todos os dias, bem cedinho, com as principais informações do mercado. Além disso, às terças e quintas-feiras, nós vamos estar publicando aqui um vídeo com esses temas, né? Finanças pessoais, investimento, bolsa de valores, alguma coisa de análise também. E esse é o canal Entrando em Ação, que nós estamos começando esse trabalho. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, para o tema de hoje, eu escolhi, baseado aí nessa polêmica recente que a gente está ouvindo falar aí sobre a questão da Blaze, né? A Blaze, que é um cassino e está fraudando as pessoas que eventualmente ganham dinheiro de fazer o seu resgate. Eu aproveitei esse tema para resgatar um vídeo, um assunto que eu falei há alguns anos atrás já, que é a ganância e ignorância no que se refere à questão das fraudes e dos golpes financeiros. Bom, basicamente, pessoal, a gente tem uma frase do Milton Friedman que é importantíssima para a gente trazer aqui, que diz o seguinte, que não existe almoço grátis. E, de fato, não vai existir almoço grátis, principalmente quando se fala de dinheiro, gente. É importante a gente entender que a gente sabe o trabalho que dá, a luta que dá para a gente ganhar dinheiro, e todas as vezes que as pessoas estão nos trazendo aí muita facilidade, com certeza tem alguma coisa por trás dessa situação. E isso não é de hoje. Não é? Essa questão das fraudes financeiras, a gente já tem o hábito de ver isso há muito tempo. O primeiro esquema fraudulento relacionado a golpe financeiro que nós temos notícia, ele vem da década de 20, lá com o Charles Ponzi. Né? Ele criou um esquema de pirâmide, né? O chamado esquema Ponzi, com a negociação de selos oriundos da Europa, enfim, alguma coisa assim. Tem muita informação na internet para vocês buscarem. E o Ponzi, ele conseguiu enganar milhares de pessoas nos Estados Unidos. Não é lógico, naquela época isso não existia ainda, foi o primeiro caso, então as pessoas eram mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe, justamente porque era um assunto que elas não dominavam, que elas não conheciam, e tinham a ganância de ficar ricos, ganhar muito dinheiro rapidamente. É importante a gente entender que isso não vai acontecer. Como eu digo, até para os meus clientes, pessoas que eu atendo nas instituições financeiras pelas quais eu já passei, você não vai ficar rico, milionário com investimento. Não vai. O que vai te enriquecer é o seu trabalho. Né? O seu trabalho vai te dar condição de você prosperar e ganhar bastante dinheiro, sim. Os seus investimentos, eles vão ter a função de remunerar o recurso que você consegue acumular. Então, inclusive, tem uma definiçãozinha de riqueza que eu acho que é extremamente importante a gente estar sempre lembrando. Riqueza é tudo aquilo que você ganha além do que você precisa para sobreviver. Porque se você pega esse recurso além daquilo que você necessitou para a sua sobrevivência e você investe ele bem, você vai acumular riqueza. Então, é importante diferenciar aquela riqueza aparente, né, de iate, carro de luxo, viagem de luxo, do que é riqueza propriamente dito. Riqueza é tudo aquilo que você consegue acumular ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Esse tipo de golpe, ele veio evoluindo ao longo do tempo. Tem um outro caso bastante conhecido, que é o do Bernard Madoff, ou Bernie Madoff. Esse cara, ele conseguiu enganar. Ele tinha uma empresa também nos Estados Unidos desde a década de 60. Ele não conseguiu enganar somente pessoas físicas, não. Esse cara conseguiu enganar instituições financeiras grandes, como o HSBC, Santander e outras empresas do mercado financeiro nos Estados Unidos. Ele criou ao redor dele uma aura de filantropo, ele entregava rentabilidades maravilhosas e tal, e ele conseguiu enganar muita gente com um esquema bilionário, mas bilionário em dólares, que beira ali a ordem, estima-se a casa dos 65 bilhões de dólares. Imagina o que esse cara não fez. Mas, mais uma vez, se baseando nisso, né, em algo que
a vítima dele não conhece, né, e na ganância de ganhar muito dinheiro rapidamente. Aqui no Brasil, a gente tem sim alguns e muitos casos como esse, na década de 80, 90, a gente tem casos aí como Avestruz Master, Fazendas Reunidas Boi Gordo, situações onde as pessoas colocavam o seu dinheiro achando que iam ganhar dinheiro, iam ganhar muito dinheiro e de uma maneira muito fácil, e terminaram sendo enganados porque não conseguiam reaver sequer o seu principal, que dirá as rentabilidades maravilhosas que tinham sido prometidas. Mais para frente, a coisa de, sei lá, 10, 12 anos atrás, nós tivemos aqui no Brasil também o caso da Telex Free. E agora, mais recentemente, nós tivemos aí também a coisa de, como eu disse, 3, 4, 5 anos atrás, um boom de pirâmides relacionadas a criptoativos. Se a gente olhar todos esses casos que eu citei aqui, por trás, né, como pano de fundo, como cortina de fumaça, a gente sempre vai ter um elemento que vai trazer alguma credibilidade para essa estrutura de golpe. Então, uma fazenda de boi, uma fazenda de avestruz, ou um esquema de anúncio digital, como foi o caso da Telex Free, ou investimentos em criptoativos, ou day trade em bolsa de valores, como são os casos mais recentes. Então, percebam que sempre tem por trás esse pano de fundo, que é algo que não é de domínio público, que não é algo fácil de fácil compreensão das pessoas, e as pessoas se envolvem nesse esquema justamente porque, olha, eu não consigo, eu não conheço isso daqui, mas parece que está dando dinheiro. Um outro ponto importante, esses golpistas, eles sempre se investem ali de uma aura de riqueza, ostentando carros de luxo, viagens, enfim, eles sempre criam ao redor dele uma imagem de pessoas muito bem-sucedidas, e isso aqui é um ponto importante para a gente também observar. Percebam que grandes empresários, pessoas que trabalham muito, que enriqueceram com trabalho duro e ao longo do tempo, essas pessoas, elas não têm esse tipo de comportamento. Elas não precisam impressionar o dono de um grande banco, sei lá, do banco no qual você tem conta hoje. Ele não precisa te impressionar postando todos os dias nas redes sociais que ele está de Ferrari, que ele está no aeroporto pegando o jatinho. Lógico, tem muitas celebridades que sim, que estão nas redes sociais todos os dias colocando que está andando de carrão e tal, mas os grandes empresários, esses caras não estão. Eles estão justamente no seu dia a dia trabalhando. Isso não quer dizer que eles não tenham. Tem banqueiro no Brasil, por exemplo, que tem o famoso, conhecido BBJ. Para quem não conhece o que é BBJ, é o Boeing Business Jet. Ou seja, o cara não tem um jatinho com pequenininho de 10, 15 lugares, se tanto, não. Ele tem um Boeing convertido em avião executivo, um 737 que ele converteu em avião executivo, que ele consegue pegar um voo direto daqui para a Europa, enfim. Mas ele não precisa estar postando isso o tempo todo para as pessoas verem que ele tem riqueza e você colocar o dinheiro lá nesse banco. Não, muito pelo contrário. Ao longo dos anos ele construiu a credibilidade da instituição dele, e não é de uma hora para outra. E é isso que é importante a gente observar, justamente para que a gente consiga entender quais são os indícios de golpe. Primeiro, rentabilidades absurdas. Vamos lá, hoje nós temos um juro alto no Brasil, na ordem aí dos 13 ponto alguma coisa por cento, que seria aí algo, se a gente colocasse, fizesse um investimento a CDI, a gente estaria falando de um pouquinho mais de 1% ao mês em qualquer investimento. A gente tem golpistas que chegam a oferecer para a gente 2, 3, 5% ao dia. Como é que isso é possível? Existem situações onde é possível você ganhar esse percentual ou até mais dentro de um mercado controlado, dentro de um mercado oficial e tal. Existem situações que vão lhe permitir ter rentabilidades desse tipo. Porém, o grau de risco é gigantesco. Quais seriam casos que a gente poderia citar como esse exemplo aqui? Posso falar do day trade em mini contratos de dólar, de índice, ou opções, operações com opções de ações. Tudo isso pode te trazer uma rentabilidade dessa magnitude, mas o risco dessas operações é gigantesco. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder muito dinheiro. E tanto que profissionais, de fato,
de mercado financeiro, eles não executam essas operações para os seus clientes, porque são operações de fato de grande risco. As pessoas que operam e que ganham esse tipo de rentabilidade no mercado financeiro são pessoas que fazem por conta própria, e aí é necessário que você aprenda, que você se especialize, que você se prepare, que você vai e faça e assuma todos os riscos também. Agora, você delegar para um terceiro, colocar um dinheiro numa conta corrente de pessoa física e achar que o seu dinheiro, que você lutou tanto para conquistar, ele vai render de forma extraordinária, então desconfie, porque não funciona dessa maneira. Como é que a gente vai buscar, então, se proteger dessas situações? Primeiro de tudo, é entender que não vai existir, de fato, essa rentabilidade tão extraordinária assim. Então, temos que desconfiar disso. Segundo, qual é a empresa que está oferecendo isso? Né? Como é que funciona esse negócio? É necessário que você anule a condição da ignorância. Você não vai conseguir mitigar 100% disso porque você não precisa, lógico, ter um conhecimento global, profundo daquilo, mas você vai ter que desconfiar. Então você vai ter que aprender sim um pouquinho sobre aquilo. Então qual é a instituição? Qual é o produto? Por que ele paga tanto assim dessa forma? Qual é o risco inerente aqui a essa aplicação financeira? Para quem eu estou depositando esse meu dinheiro? Isso tudo é importantíssimo saber. Quem é o profissional que está conversando comigo? Qual é o histórico dele? Por onde ele passou? Quais são as certificações de mercado que esse profissional tem que o qualifica para que eu permita que ele opere o meu dinheiro de alguma maneira e traga para mim o resultado que ele está esperando, mesmo que eu esteja consciente de que algo pode acontecer, né, porque existe risco nessa operação. Qual é a regulamentação que essa empresa tem? Ela está devidamente credenciada no Banco Central, se for o caso, na CVM, ela está atrelada à Bolsa de Valores, ela tem um vínculo com alguma corretora que é fiscalizada pelos órgãos reguladores. Então, quando você se cerca de todo essa proteção, você vai conseguir mitigar riscos de sua operação. Então é possível investir em criptoativos? Sim, existem instituições, corretoras que fazem esse tipo, que disponibilizam para você esse tipo de operação. É importante que você faça por conta própria. Existem corretoras que permitem que você opere no day trade de contratos futuros de mini índice, de mini dólar, de opções ou day trade de ações. Você pode fazer e você pode conseguir isso. Agora, a partir do momento que você pega o teu dinheiro, você entrega na conta pessoa física de uma outra pessoa. Muitas vezes, como eu já vi, entregando até senha de home broker para que alguém vá lá, acesse e faça. Você está caindo no golpe, se colocando de uma maneira extremamente vulnerável com aquele recurso que você lutou tanto para conseguir. Então, de maneira geral, é isso. A gente precisa entender que se nós temos um dinheiro que a gente conquistou com muita luta, com muito suor, precisamos conter a nossa ganância, porque nós não iremos ganhar dinheiro de uma hora para outra, ficar ricos, milionários de uma hora para outra. Com investimentos, com o mercado financeiro, isso não vai acontecer. Desconfie de rentabilidades absurdas, desconfie de profissionais sem histórico, desconfie de sinais exagerados de riqueza, porque tudo isso é uma isca para capturar o seu dinheiro. E quando você abrir os olhos, como algumas pessoas que venderam apartamento, que venderam carro, que pegaram dinheiro acumulado de uma vida e entregaram para essas pessoas, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Então desconfie sempre, desconfiar de situações que de fato fujam daquilo que a gente está acostumado a ver no mercado financeiro, é o primeiro sinal para que você não caia em golpes. Tá certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção aqui no nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.